O Cristiano Panvec chega para nossa cobertura, somando aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo mais informações. Fala, Cristiano, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Thaís, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Uma eleição agitadíssima, né, Pedro? A gente está acompanhando aí em tempo real desde os primeiros instantes dessa apuração das eleições 2024 e a rigor, não temos ainda o resultado final, né? Faltam ali 0,4 para você fechar numericamente, né? Isso. É que nesse atual cenário você tem que considerar que praticamente um distrito único de São Paulo que ainda não foi computado aí pelo TRE. Imaginar que todo esse distrito vá em votos para o Pablo Marçal. Então as projeções já indicavam um pouco mais cedo o segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, algo que a gente trabalhou durante muito tempo de acordo com as pesquisas eleitorais, né? E que se confirma em meio a muita emoção, muita tensão, sim, porque foi uma apuração de reviravoltas, né? E de aproximações e distanciamentos a todo momento, mas que vamos chegando aí no resultado final dessas eleições em São Paulo. Acho que das poucas, acho que é a única capital que tá aberta ainda, né? Não tem mais nenhuma acho que agora consolidada. Fechou. Eleição matematicamente definida em São Paulo, com segundo turno, 99,5% das sessões apuradas. Ricardo Nunes, 29,49% dos votos, 1.793.000 votos. Guilherme Boulos, com 29,06%, 1.766.000 votos. Pablo Marçal ficou em terceiro, com 28,14% dos votos. Na sequência, Tabata Amaral com 9,9%, Datena 1,8%, Marina Helena 1,3%. E assim terminamos a apuração nas capitais do país. Olha, rapidinho, hein? 9h07 da noite. Nós já temos os resultados todos piscando aqui na tela do TSE, na conexão que nós fizemos com a Rádio Bandeirantes. O Cristiano Panvec fica a partir de agora aqui com a programação da Rádio Bandeirantes e daqui a pouco, Cris, tem a declaração do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que ainda não se manifestou. Ele deve falar e Tarcísio de Freitas, governador ao lado dele, também deve se manifestar. Certamente, Tarcísio estará ao lado do prefeito de São Paulo, que tenta a reeleição, né? O Tarcísio, que foi o principal cabo eleitoral do Ricardo Nunes desde o primeiro instante ali da campanha municipal neste ano de 2024. Nunes, que deve se pronunciar há pouco. A gente teve há instantes o pronunciamento do Guilherme Boulos, né? Já colocando ali alguns parâmetros do que será essa disputa no segundo turno contra o prefeito Ricardo Nunes, colocando ali um discurso e propostas ali de mudanças para a cidade de São Paulo, chamando a atenção principalmente da população que mora na periferia de São Paulo para a campanha dele, tentando convencer algumas pessoas, como ele diz, mais privilegiadas da cidade de São Paulo, a entender que uma cidade mais igualitária é bom para todos. Esse certamente vai ser o norte da disputa com Ricardo Nunes. E agora, no segundo turno, os dois terão, então, espaço, né, para debater e dialogar numa tentativa de reverter o máximo possível de votos nesse segundo turno. É claro que é uma missão difícil para o Guilherme Boulos, uma vez que ele parte de um campo político que vai ter uma certa dificuldade em conquistar, inclusive, votos do candidato do PRTB, Pablo Marçal, né, que termina esse primeiro turno com 28,14% dos votos apurados. Não é muito fácil a tarefa do Guilherme Boulos. Todos os cenários colocados durante o primeiro turno pelas pesquisas eleitorais colocam o Ricardo Nunes em vantagem contra o Guilherme Boulos. Ricardo Nunes, que acumulou uma rejeição menor do que a de Guilherme Boulos durante o primeiro turno. Isso tornará certamente o trabalho do Nunes um pouco mais fácil do que do Guilherme Boulos. Mas, como todo candidato que passa para um segundo turno de uma disputa municipal, ele bate na tecla e é verdade. É uma nova eleição mais curta, né? A gente tem que considerar que teremos 3 semanas entre o primeiro turno realizado neste domingo e o segundo turno no dia 27 de outubro. São poucos dias em que teremos campanhas para valer. Afinal, a partir de amanhã, começa todo um trabalho de conscientização do eleitor, né? Que ficou aí pelo caminho, desses eleitores que não tiveram candidatos
eleitos para o segundo turno, que passaram para o segundo turno, mas principalmente é um momento, esses primeiros dias pós o primeiro turno, para você sentar com a sua equipe, definir algumas metas e estratégias, né, do que será essa campanha de segundo turno, fechar alianças e o máximo de alianças possíveis, se forem viáveis, para esse segundo turno. Há pouco nós tivemos a declaração da candidata derrotada no primeiro turno, que ficou em quarto lugar, a Tabata Amaral, já manifestando o voto dela a favor de Guilherme Boulos, a Tabata que fecha aí esse primeiro turno com 9,92% dos votos válidos. Então você vai começar a observar algumas movimentações também dos candidatos que ficaram pelo caminho. Não são muitos, né? Você terá pela frente o Pablo, a Tabata, o Datena e a Marina Helena, principalmente ali como votos, né? Para você tentar conquistar. E aí, traçando essas estratégias, nós deveremos ter, a partir da outra segunda-feira, o início das campanhas mesmo. E aí serão pouco mais de 10 dias, né? Para o candidato mostrar com campanha no rádio, na televisão e nas ruas para valer o que ele está disposto a apresentar para o eleitor no segundo turno. Ricardo Nunes, do MDB, que somou aí 1.793.199 votos até o momento, né? A apuração continua, ainda faltam pouco menos de 0,5% dos votos para serem totalizados. Mas o Ricardo Nunes, que deve falar em instantes, ele que está reunido com apoiadores, equipe de campanha, desde o fim da tarde de hoje, no comitê, no escritório, que fica no edifício Joelma, ali na Praça da Bandeira, no centro de São Paulo. É um espaço que normalmente é utilizado por partidos políticos em época de campanha, né? E muito requisitado nessas épocas eleitorais. O Ricardo Nunes, que ocupa a campanha do Ricardo Nunes, que ocupa esse espaço neste primeiro turno. O Nunes já se posiciona, como a gente imaginava, o Ricardo Nunes vai ao púlpito, ao palco, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, que foi o principal cabo eleitoral do Ricardo Nunes, e o Ricardo Nunes demonstrando já num semblante muito mais leve do que ele vinha demonstrando nos últimos dias de campanha de primeiro turno, que ele estava nitidamente mais tenso e preocupado diante, né, de uma eventual ameaça de ficar fora, inclusive, de um segundo turno, principalmente por causa da presença ali do Pablo Marçal durante essa disputa inicial na campanha aqui em São Paulo. Nunes, que teve um latifúndio de tempo, né, no rádio e na televisão em relação à campanha dele, formou uma aliança gigantesca de partidos, né, que garantiram a ele todo esse espaço, né, para colocar o nome do prefeito nessa campanha à reeleição. Ele que passa para o segundo turno em primeiro lugar. Começando a falar agora o Ricardo Nunes, vamos acompanhar aqui o discurso do prefeito de São Paulo, que vai para o segundo turno contra Guilherme Boulos.